Lado a lado, lado a lado. Muito boa noite a todos e bem-vindos ao Lado a Lado, o programa onde nós procuramos proporcionar boas conversas sobre assuntos relacionados com namoro, casamento e família. Portanto, o tema de hoje são crises conjugais. Nós já tivemos um episódio muito bom sobre crises no namoro, mas a verdade é que com o compromisso que é o casamento, todas as coisas ganham uma grande dimensão e por isso temos aqui os nossos convidados, Carlota e Miguel. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Antes de tudo, gostávamos de... Nós, no programa, gostamos de perguntar sempre, primeiro, como é que vocês se conheceram, a vossa história, na prática, a vossa experiência. Deem-se um bocado a conhecer, contem-nos um pouco a vossa história antes de entrarmos no tema. Boa noite a todos. Boa noite. De algum modo, aquele textinho que enviámos já nos apresenta, já conta como é que nós nos conhecemos, ou conhecemos muito jovenzinhos, numa festa a que fomos, uma festa da família do Miguel, a que eu fui com o meu irmão mais velho, um dos meus irmãos mais velhos, porque ele era amigo do irmão do Miguel. Portanto, nós cruzámos-nos nas amizades dos nossos irmãos, que frequentavam o CUM, em Coimbra, eram universitários na altura. E, enfim, encantámos um bocadinho, mas não começámos a namorar logo, não é? Depois houve assim alguns ambientes que proporcionaram um encontro, uma peregrinação a pé a Fátima com os universitários, um campo de férias, e esses momentos proporcionaram algum avanço no conhecimento, na amizade e depois no namoro, não é? E namorámos até, eu não sei muito bem quantos anos é que nós namorámos, foi até eu terminar o curso e casámos pouco tempo depois. Estamos casados há 28 anos, temos 6 filhos, 3 rapazes e 3 meninas. E falamos da nossa história depois nas perguntas, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, tudo isto. Então, a primeira pergunta, que já foi um bocado também introduzida no início, tem a ver com a dimensão que uma crise numa relação pode ter quando já está no casamento e não no namoro. Acham que uma crise no casamento é muito diferente de uma crise no namoro? E sim, o que é que as distingue? Sim, é muito diferente. Bom, também depende da fase do namoro. Porque se é numa fase inicial em que as pessoas ainda não se revelaram completamente, ainda se estão a conhecer, naturalmente, havendo crise, e é bom que haja crises no namoro, porque as crises superadas vão-nos dando a conhecer, vão-nos revelando, não é? Nessa fase, cada um, por um lado, podemos tentar não desiludir o outro, não defraudar as expectativas do outro, ou então marcar território, cada um puxa a corda para o seu lado. Pode acontecer isto numa fase inicial do namoro, não é? No caso do casamento, depois, enfim, de estarmos casados, é bem diferente, porque se cada um puxa a corda para o seu lado, ou se cada um tenta marcar território, é fracasso, não é? Porque ou a corda quebra, ou então um cai, não é? Portanto, há um que perde e um que ganha, e portanto isso não é resolver crise nenhuma. No casamento devemos tentar desatar os nós da corda, digamos assim, quer dizer, não está cada um a tentar resolver o seu problema, mas cada um a tentar ajudar o outro a que juntos percebamos o problema, não é? Portanto, é muito diferente. E se não for assim, e realmente pode ser assim no início, nós, por exemplo, logo no primeiro ano de casamento, tivemos um ano bastante difícil, com várias crisezinhas somadas e muitos silêncios e muitos amuos, e foi possível superar pela graça de Deus e pelo sacramento, não é? Porque foi preciso, enfim, houve um gesto de humildade muito grande da parte do Miguel, que pediu desculpa sem ter culpa de nada, sem saber do que é que estava a pedir desculpa, e isso foi assim a portinha que abriu, que nos abriu os olhos um bocado, para percebermos que no casamento de facto não está cada um à procura da sua felicidade, mas estamos... se estivermos centrados em fazer o outro feliz, foi assim que vimos na altura, que percebemos isso na altura, isso dá-nos a felicidade, não é? Portanto, no fundo, a felicidade no casamento consiste em fazer o outro feliz, isso acaba por ter um retorno enorme.
E no namoro, muitas vezes, sobretudo se for numa fase inicial, ainda não há maturidade para perceber isso, não é? Mas o namoro é muito importante, como é evidente, para viver as crises depois. Eu acho que uma grande diferença que eu noto entre as crises no namoro e depois no casamento é que as crises no namoro há espaço para as crises terem consequências. Por um lado, aquilo que a Clota diz é importante, porque as crises no namoro nunca são completamente verdadeiras, porque nós vamos revelando aos poucos um ao outro. E, portanto, quando há crises, são crises, mas onde não estão os dados todos em cima da mesa, não é? Mas as crises no namoro, ainda há espaço para as crises terem consequências que podem ir até ao acabar do namoro. Se forem crises que não se conseguem ultrapassar, se o namoro acabar, a consequência não é por aí além. Depois do casamento é diferente, não é? Depois do casamento não há espaço para acabar. Portanto, as crises que se dão depois do casamento têm que ser resolvidas, porque como já não dá para voltar atrás, já não dá para dizer que afinal não deu, porque casamos até a eternidade, portanto as crises têm que ser resolvidas. E curiosamente, quando chegamos ao casamento, também percebemos que a dimensão de qualquer crise ao pé do projeto que nós resolvemos assumir para nós dois é uma dimensão ridícula, porque quando percebemos que estamos num projeto que é para nos levar até a eternidade, para nos, na prática, ajudarmos a salvar as nossas almas um ao outro, as crises, quando tomamos consciência do que é que as crises são, às vezes dá vontade de rir, claramente. É curioso, nós quando nos casámos, assumimos, nem sabíamos o que é que estávamos a fazer, depois o Espírito Santo tem nestas coisas. Nós assumimos para nós uma frase de Santa Teresa, que é só Deus basta, e uma imagem que é o lava-pés. E é curioso que na prática isso tem sido a solução das crises que vão surgindo. E não imaginávamos nós, quando escolhemos esses dois símbolos, de facto reflete aquilo que nós experimentamos depois na vida de casados. Há um ponto que eu estava a dizer. Para nós, mas para mim, acho que para a Carlota também, nós fomos percebendo o que é o amor. O amor é sempre uma dinâmica de morte e ressurreição. Nós, hoje em dia, a gente nem sabem há tanta definição de amor que nós às vezes dizemos a palavra amor sem saber bem o que é que estamos o que é que as outras pessoas estão a perceber ou a entender. Mas amor é aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo fez, de morrer e ressuscitar, ou seja, morrer para o mal para ressuscitar para o bem. É isso que é o amor. Portanto, e foi isso que aconteceu com o Nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que acontece a cada momento no casamento, e deve acontecer no namoro, e deve acontecer em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que morrer sempre ao mal para ressuscitar para o bem. E a gente experimentando isto, ficamos um bocadinho, percebemos qual é a dinâmica. E não sei se respondemos, não. Sim. E depois também, de facto, como disse, não só a questão de não haver voltar para trás no casamento, não é? Como também é toda a vida que se torna comum e começa uma família com filhos e tudo. E isso também é uma questão que gostávamos de levantar, que é em que medida é que o fator filhos, com que lidam depois, muda a natureza e a maneira como se lida com as crises. Sim, se a claro. autoridade pesa na balança. Sim, muda. Bom, muda quer a natureza das crises, quer também depois a maneira como lidamos com elas, de facto. É claro que um filho é sempre... É curioso que nós vimos quer o casamento como uma aventura, quer cada filho como uma aventura. Cada filho é um futuro que se nos abre, não é? E, portanto, é um desafio. Sempre, cada um deles.
um desafio para o casal e, portanto, para nós, às vezes, se não lidamos da mesma forma com o desafio que esse filho constitui para nós, isso pode ser uma fonte de alguma crise, de alguma instabilidade, não é? Claro que os filhos trazem muitas coisas boas ao casal e uma delas é precisamente ser esse desafio. São desafios à nossa conversão, desafios à nossa aprendizagem, ao nosso crescimento, à nossa humildade, mas podem também, naturalmente, trazer crises, porque não estamos de acordo na forma como estamos a lidar, ou porque é uma situação que nos provoca ansiedade com algum dos filhos, enfim. Naturalmente que a natureza das crises muda, não é? Mas cada crise superada é sempre uma forma de crescer, não é? E, portanto, é sempre um fator de crescimento, a fecundidade, não é? Em relação à forma como lidamos com as crises, também, porque uma crise conjugal é sempre é qualquer coisa de muito privado, por isso é que este tema é pouco simpático para falar, não é? Assim, uma coisa muito privada. E tendo nós filhos, é ainda mais privado, porque são sempre coisas muito, muito íntimas, não é? Sobretudo se os filhos são ainda crianças muito pequeninas, nós temos que lidar com as crises de uma forma muito discreta, temos sempre que lidar com elas de forma discreta, mas se temos crianças pequenas ainda mais, porque não, devemos poupar as crianças ao desconforto de assistir a uma crise, sobretudo porque quando são muito pequenos não percebem, não conseguem perceber faltas de amor, não é? E portanto devemos poupá-los a isso. Enfim, para qualquer criança isso pode até provocar feridas que depois, enfim, são sempre superáveis, mas que deixam às vezes moça, não é? E temos muito a noção de que devíamos, isso desde o princípio, já quando namorávamos tínhamos esta noção de que devíamos cuidar sempre da nossa relação, porque às vezes quando ouvíamos dizer que quando nascem os filhos, os casais às vezes se desleixam um bocado um com o outro, não é? E nós tínhamos muito esta preocupação de não desleixarmos a nossa relação conjugal, tendo a certeza que esse era um dos maiores tesouros que nós podíamos oferecer aos nossos filhos. O maior tesouro é de facto a fé, mas isso está muito ligado, porque a nossa relação conjugal é uma relação sacramental. E portanto esse era o maior tesouro, é o maior tesouro que nós podemos deixar, e já cometemos muitos erros naturalmente, como, enfim, somos humanos e frágeis, mas temos a noção de que é para aí que queremos caminhar, não é? E que a qualidade da nossa relação e do nosso amor é dos melhores bens que podemos dar aos nossos filhos, não é? Portanto, temos de ter cuidado também no lidar com as crises, temos ainda mais o dever, uma vez que temos filhos, temos um maior dever de superar essas crises, bem, e devemos fazê-lo discretamente e devemos poupá-los enfim, quando eles são mais crescidinhos, penso que até lhes faz bem perceber que os pais têm alguns momentos difíceis de irritação, mas que superam isso e tudo mais, mas sobretudo se são crianças pequenas, devemos poupá-los a isso, não é? Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Sim, eu acho que quando nasce o primeiro filho, eu acho que há uma pequena crise de crescimento ou de transformação do casamento que é incontornável, porque enquanto nós estamos só os dois, pronto, a ideia do amor de uma cabana é uma continuação do namoro, não é? De alguma maneira, mas a tempo inteiro. É um namoro a tempo inteiro. E há umas crises, na prática, há umas crises do género que poderá haver durante o namoro, mas já em casamento. Quando nasce um filho, eu falo com o pai, há uma crise que aparece imediatamente, porque a gente percebe que a mulher com quem decidiu viver, a certa altura está mais focada no filho do que no marido. É logo uma crise, não é? A gente pensa assim, então afinal, ela agora quer o filho, já não quer saber do marido. Isto é uma primeira sensação, é um corte com uma dimensão nova que começa a surgir quando começam a surgir os filhos, porque quando começam a aparecer os filhos, nós começamos a interiorizar que nós não vivemos para nós. Nós passamos a nossa vida individual, passa a ser um bocado em função dos filhos, e portanto acho que a nossa relação passa por uma dimensão mais espiritual, e
e passamos a ter muito menos crises, porque as nossas preocupações, as nossas crises são as crises dos nossos filhos. E nós sofremos as dores dos nossos filhos. Pronto, e, portanto, parece que perdemos, já não temos tempo para ter aquelas crises, aquelas birrinhas, birrinhas egoístas e narcisistas e patéticas, às vezes, que se têm quando estamos só os dois, não é? Agora vou passar a mudar um bocado o registro e mudar para a parte mais prática. Ou seja, quando as crises surgem no contexto de casamento, que meios ou estratégias acham que se pode adotar para gerir essas crises? Bom, uma delas muito natural, porque às vezes nasce connosco, outras vezes não, é o bom humor. E por acaso foi uma das coisas que me encantou no Miguel quando o conheci, era o jeito de ter assim umas piadas, é muito da família dele, isto, ter assim umas piadas certeiras e tal, mas graças, foi uma coisa que me encantou. Mas de facto às vezes nas crises, nas pequenas crises e nas grandes também, às vezes o bom humor pode dar o pontapé de saída. Pronto, eu tenho aprendido um bocado com o Miguel, enfim, não tenho o mesmo bom humor que ele, mas recebo bem o bom humor. Não tenho as mesmas piadas, mas recebo bem o bom humor. E, portanto, essa é uma estratégia, devemos cultivá-lo. Se um dos elementos do par de namorados ou do casal tem esse dom, deve desenvolvê-lo e o outro deve aprender, porque faz muito bem. Faz muito bem à saúde do amor. Depois, uma outra estratégia, e isto agora falo assim mais daquilo que fomos aprendendo ao longo destes anos. Se calhar há 10 anos eu não dizia isto, mas agora digo. Uma outra é a oração. A oração tem efeitos, enfim, fantásticos. Quer a oração a dois, e nós não costumávamos rezar juntos. A oração foi um dos temas que nos pôs a conversar um com o outro antes de namorarmos. Mas, de facto, cada um rezava por si, cada um fazia a sua oração e não rezávamos em conjunto. A vida acabou por nos pôr a rezar em conjunto e nós notamos uma diferença enorme desde que o começámos a fazer e, portanto, procuramos ser fiéis nessa decisão de rezarmos juntos. Às vezes desanuvia-se o ambiente, sei lá, no fim de dia de trabalho, o Miguel chega muito tarde, depois tem que ir fazer não sei quantos telefonemas e eu estou irritada porque tenho que arrumar a cozinha, ainda tenho que ir ao computador e não sei o quê. Isto começa a adensar-se, não é? E às vezes um dia torna-se muito denso e pode rebentar assim uma bombinha de uma crise. E a oração tem um efeito, mesmo sem vontade, se quisermos, se formos fiéis no compromisso e se rezarmos juntos, passado o tempo dessa oração, que pode ser simplesmente recitar o terço, já passou. Quer dizer, a oração dispõe-nos dispõe o nosso coração a estar abertos à graça de Deus e, portanto, no final, muitas vezes já se desanuviou e naturalmente, não é? Sem que façamos muito esforço, portanto vale a pena. Nós perdemos muitos anos, vocês aproveitem, não percam, se conseguirem rezar para já com o vosso namorado, melhor ainda, e depois, ou a namorada, não sei, e depois no futuro, no casamento, não deixem de rezar juntos. Nós ouvíamos estes conselhos, mas não fazíamos. Não seguíamos o conselho e depois agora acabamos por confirmar que de facto é muito útil, muito bom, faz-nos muito bem. E depois às vezes quando são crises assim um bocadinho mais densas, não só estas coisinhas de fim de dia, mas ainda recentemente, há coisa de um ano, tivemos assim alguns dias que andámos um bocadinho, eu andei a desenvolver alguns sentimentos de zanga, e quando nós começamos a crescer, a montar, a elevar muros, não é? E começamos a sentir-nos frustrados, não é? Com o outro, desencantados, devemos rezar também. E de facto, nós temos dito isto várias vezes, noutras ocasiões, que no casamento cristão a gente casa a três, a gente não casa a dois, casa a três, não é? Porque tem a pessoa de Deus, tem Jesus Cristo no sacramento. E, portanto, as crises também têm que ser resolvidas a três. E quando as coisas estão assim a ficar mesmo azedas, que não dá vontade sequer de falar, a gente desabafa com Jesus, desabafa-se com o Nosso Senhor.
e desafafamos a frustração toda, fazemos as queixinhas todas, e se rezarmos com sinceridade, Jesus acaba por nos pôr a rezar pelo outro, não é? E acaba por nos abrir o coração também à graça de percebermos com humildade as nossas falhas, as falhas do outro. Sobretudo, não resolve o problema, mas predispõe o coração a resolver o problema, não é? Porque, de facto, muitas vezes nós começamos a desenvolver sentimentos de frustração em relação ao outro, e esquecemos que, de facto, o amor não é ir atrás desses sentimentos, não é? O amor é tomar uma decisão de querer amar, pronto, e às vezes para tomar esta decisão é importantíssima a oração. Portanto, a oração é uma outra estratégia que nos tem ajudado, não é? Que nos tem ajudado, porque temos que perceber que de facto no casamento cristão não estamos sozinhos, não estamos só nós os dois. O nosso amor é um amor frágil, o amor humano é um amor frágil, que pode perfeitamente acabar, não é? Mas se nós não mantivermos o nosso coração aberto à graça de Deus, que recebemos no sacramento, o amor cresce, não é? E, portanto, as crises, mesmo aquelas mais, que podem ser mais duras, mais difíceis, acabam por ter uma superação, e isso nunca significa ficar na mesma, nem significa parar, porque isso seria definhar, não é? Portanto, cresce-se, acaba por se crescer na superação dessas crises, não é? É uma outra estratégia. Não sei se queres dizer alguma coisa mais, acrescentar. Eu acho que há aqui uma questão de fundo, só queria acrescentar a questão da atitude que se deve ter quando estamos em crise. Uma crise é um desencontro, não é? E acho que é um momento excelente para nós nos situarmos em relação ao projeto que, como a Clota disse, começámos a 3. Não é? Muitas vezes há aquela ideia de que temos que ir pelo diálogo, quando há uma crise temos que ir pelo diálogo, temos que chegar a um consenso, temos que encontrar um meio termo, e nós já percebemos que isso é uma falácia, isso é uma tentação do inimigo, porque não é esse o caminho. Nós, quando estamos numa crise, num momento de desintonia, de desencontro, temos que perceber o que é que nós estamos ali a fazer, qual é o nosso papel no casamento, o que é que o casamento é para a nossa realização, e então nós, como eu disse há bocado, temos que ter gestos de amor, que é morrer, se queremos depois a ressurreição. Não há outra maneira. Nós temos que morrer para ressuscitarmos no outro. E se fizermos isso, não é, quando morremos, não é a pedir nada em troca, é fazê-lo gratuitamente. E não é hipótese, a crise desaparece quase que por, não só do nosso lado, como não estamos à espera que o outro ceda nada, como morremos de forma gratuita, do nosso lado deixa de haver crise, nós deixamos de estar em crise. E percebemos que imediatamente a crise também desaparece do outro lado. Nós vivemos já essa experiência e, portanto, sabemos que esta é a grande solução, é enfrentar as crises querendo nós morrer para ressuscitar do outro. É uma atitude interior, é uma atitude espiritual e psicológica, se quiserem, mas é a grande bomba para acabar com as crises, é não estar a querer vencer, não estar na atitude de querer impor as nossas razões. E isto que a Carlota diz é verdade, eu já sei como é que é descongelar, por exemplo, mas eu, se conseguir ter essa atitude, se for ter com a Carlota para enfrentar o assunto pesado, de facto uma brincadeira ajuda a pôr o assunto na sua verdadeira dimensão, porque normalmente são literalmente porcarias que fazem que nós depois aproveitamos para fazer um monstro, não é? E pronto. Portanto, resumindo, bom humor,
oração, humildade e portanto, doação. Há uma coisa que o Miguel não disse, mas que ele já uma vez concluiu, e eu acho que é uma imagem que esclarece, que mostra isto muito bem, quer dizer, é que no casamento cristão a vida não se partilha, nós não partilhamos a vida, nós damos a vida e não esperamos nada em troca, não pomos coisas em comum, nós simplesmente damos e não podemos estar à espera de qualquer coisa em troca, porque se nós percebermos que de facto é isso que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo e no gesto da cruz, não é? Nessa doação completa, quando todos o recusam, quando todos o rejeitam, ele apesar disso tudo dá-se inteiramente, e isso dá um milagre, e é isso que está, é esse o milagre que permite a ressurreição, não é? E portanto também, nós temos experimentado na nossa experiência que quando somos capazes desses gestos, o nosso amor cresce e o milagre dá-se. E o milagre acontece. Pronto, é a graça de Deus para que a oração nos predispõe. E os sacramentos, eu quando falava do sacramento, de facto, o nosso amor sacramental, mas o sacramento da Eucaristia também nos ajuda muito. Já nos aconteceu e constatamos isso às vezes. Vamos para a missa muito mal-humorados, porque é o stress da manhã, porque ele é sempre o último a levantar, porque não sei o quê, porque eu não deixei coisas preparadas, etc. E depois da missa já está tudo bem. A gente centra-se na missa e comunga e pronto. Isto para coisinhas pequenas, não é? Para estas pequenas birrinhas. Certo. Obrigado. Agora, a última pergunta também é virada para o nosso público. A maior parte do pessoal que está a ouvir, ou grande parte dele, é a gente que está na fase do namoro. E aquilo que gostávamos de perguntar é de que forma é que um bom namoro pode ajudar a evitar o aparecimento de crises no casamento. E depois também uma segunda pergunta que também vem no seguimento da primeira, que é se esse tipo de crescimento, de aprender com erros passados, se esse tipo de crescimento também pode continuar mesmo na fase do casamento. E essencialmente é isso. Podem dar experiências concretas, ou como quiser. Já foram dando também, mas pronto. Bom, em relação ao namoro, pois claro que um namoro é fundamental no namoro as pessoas chegarem a perceber muito bem o que o outro quer da vida, não é? Quais são os valores fundamentais para o outro e perceber se coincidem com os seus. Se eu me identifico, eu senti-me completamente identificada com o Miguel quando decidimos casar, porque me identificava completamente com aquilo que ele queria e ele comigo. E preparámos muito, acho que preparámos um bom namoro, fundámos um bom alicerce, e no entanto depois a vida foi completamente diferente daquilo que a gente tinha imaginado, não é? Muito diferente. Mas o importante é que nós estávamos seguros, quer naquela imagem que tínhamos escolhido do serviço, não é? Estar presentes no mundo, ser a presença de Deus no mundo através do serviço, e perceber que Deus era o único que nos bastava, e portanto se fôssemos fiéis à nossa relação com Deus, seríamos fiéis ao casamento e vice-versa, não é? Mas portanto a centralidade de Deus no casamento foi outro alicerce muito importante. Portanto, sim, claro que é importante. Agora, o namoro não evita as crises, ou melhor, um bom namoro não evita as crises, prepara-nos para superar as crises, não é? Porque um casamento sem crises também talvez não seja tão bonito no crescimento, não é? É claro que as crises são dolorosas, mas nós também já percebemos que o sofrimento é uma escola de beleza e de amor. Eu sei que isto podem ser coisas muito bonitas de dizer, depois na prática não tão fáceis de viver, mas é verdade. E é claro que se cresce no casamento, graças a Deus, porque se não crescêssemos, definhávamos, porque estagnar não dá, não é? E é claro que as crises são momentos, são ocasiões superadas que nos permitem crescer no amor, não é? E é uma coisa curiosa que nós às vezes já estamos casados também assim há bastante tempo, e portanto foi fazer alguma coisa na igreja os dois, em conjunto. Estamos sem internet, se calhar. Agora está-se a ouvir outra vez. Está-se a ouvir? Pronto. Sim.
estava eu a dizer que uma das coisas que nos tem ajudado a crescer e a perceber a novidade, sempre novidade no amor, foi o termos decidido que devíamos fazer alguma coisa em conjunto, um serviço na igreja em conjunto, como casal. E não foi porque nós tivéssemos tomado essa iniciativa, mas procuraram-nos e nós aceitámos o desafio e achámos que sim, que apesar de cada um de nós estar envolvido em muita coisa, devíamos fazer isso em conjunto, era aquilo que nos obrigava a fazer alguma coisa em conjunto. Porquê? Porque nos permite ir fazendo uma reflexão sobre a nossa relação e, portanto, é muito bom que um casal cristão tenha sempre alguma forma de participar em conjunto, em casal, nas equipas Nossa Senhora, em equipas de casais, em grupos de oração. Isso é sempre muito bom porque obriga o casal a refletir sobre a sua própria relação. Tudo o que eu faça, que o ajude a pensar na sua relação e a ir avaliando, é muito bom, para não perdermos o norte, para nos obrigarmos a refletir um diante do outro. E, portanto, estava eu a dizer que ainda que há tempos fizemos essa reflexão, porque participamos num centro de preparação para o matrimónio e chegámos a uma conclusão bonita e agora não me lembro de qual era, perdi-me no raciocínio, mas foi uma conclusão uma bonita. Crise, teve uma crise. Ai, o que é que foi? Bem, mas a gente tem quanto tempo? Já sei. É que às vezes estamos, graças a este ir refletindo sobre a nossa relação e graças a esta superação de crises e este ter Deus connosco, às vezes damos conta, vemos coisas da nossa relação, aspectos e facetas da nossa relação como se fossem novos, que sempre lá estiveram, mas nós nunca tínhamos visto a beleza. É como se estivéssemos numa casa e de repente descobríssemos que há ali uma divisão muito bonita que nós ainda nunca tínhamos visto. E, portanto, na nossa relação isto também vai acontecendo assim, nós vamos crescendo individualmente, e naturalmente o casal acaba por se maravilhar com coisas novas sempre, portanto nós não estagnamos, digamos assim. Pode-se sempre crescer numa relação, e se não se crescer não é muito bom sinal, não é? Portanto é bom ter isto presente. Eu acho que em relação ao namoro, eu acho que o namoro de facto é um momento fundamental para se fundarem dois alicerces que eu acho que podem resolver muitas crises depois no casamento. Um é que, de facto, é um tempo de conhecimento, de paixão, é um momento em que se vive muito numa matriz de paixão, não é? Com os sentimentos à flor da pele e por aí fora, mas acho que se deve fazer um esforço para se ter uma atitude racional, que é perceber que há coisas que têm que ser faladas e às vezes que se evitam porque com medo de não se ter opiniões concordantes. Por exemplo, a questão dos filhos deve ser falada claramente, se quer ter muitos filhos, se quer ter poucos filhos, se há uma atitude clara de abertura à vida ou se é mais uma relação fechada. Isso deve ser, acho que é muito importante ser falado. A outra questão é aquilo que nós depois vimos a perceber que é a grande chave da resolução das crises, que é perceber saber se nós, cada um por si, devia fazer um exercício espiritual de perceber se está de facto disposto a morrer pelo outro, mas verdadeiramente, não é romanticamente, é estar disposto fazer quase o exercício mental de imaginar que o outro tem uma doença e fica acamado por esta vida, ou que tem uma demência, ou que tem qualquer coisa, se está disposto na prática a abdicar da sua vida, da sua liberdade e da sua independência para se dedicar a uma pessoa que pode não dar nada em troca, pode não nos compensar e, portanto, pode ser, se quiser, um fardo terrível para o resto da nossa vida. Eu acho que cada um individualmente devia, antes de casar, fazer esse exercício, fazer essa opção individual, porque pode acontecer e era bom sabermos se nós, quando nos vamos casar, porque nós depois dizemos isso à frente do Senhor Padre antes
e na casa do Nosso Senhor dizemos que estamos para tudo, mas dizemos, uma coisa é dizer, porque está lá no ritual que se deve dizer que sim, outra coisa é dizer porque já pensámos antes que de facto é aquilo que eu quero. Eu acho que eram os grandes 2 pontos que eu acho que é muito importante nenhum namoro deixar passar em branco, que é de facto negociar o modelo de casamento e de família e cada um fazer de facto essa opção individual de ir para o casamento com uma opção radical, completamente. Era só isso que eu queria acrescentar. Claro. Eu ainda posso acrescentar uma coisa? Sim. Só acrescentar uma outra coisa que pode acontecer no namoro e pode acontecer no casamento, mas sobretudo no casamento, como nós somos responsáveis um pelo outro, somos também, e no casamento cristão, nós somos, ou devemos ser, o rosto de Deus para o outro, não é? Ou o espelho de Deus para o outro. E somos responsáveis pela salvação do outro, pelo maior bem do outro. E às vezes podemos cair na tentação de evitar determinados, enfim, evitar determinadas crises, não é? Evitar crises, evitar tocar em feridas, pensando que isso nos poupa, as crises, no fundo. Estou a ser um bocadinho redundante. Mas acho que é preciso ter a coragem, sobretudo porque somos responsáveis pelo outro, ter a coragem de tratar, de tocar nas feridas no sentido de as curar, quer dizer, não fazer de conta que existe aquele problema, não ignorar aquele problema, não o pôr debaixo do tapete, mas tocar nesse problema e tocar, porque nós sabemos a diferença entre tocar num problema com amor e tocar num problema para acusar, para culpabilizar, para apontar o dedo. Portanto, são coisas diferentes e nós percebemos a diferença quando estamos a falar desse problema ao outro. Portanto, acho que é preciso termos esta noção muito importante de que o que importa de facto é a salvação do outro e nós somos responsáveis por ela. E, portanto, temos a obrigação, às vezes, não é apontar ao outro que ele está a ser negligente no amor, mas temos a obrigação de o ajudar a ser zeloso no seu amor, a cuidar bem do seu amor e, portanto, a não ser negligente. Quando ele está a ser negligente na relação, e nós podemos fazer isto sem o sentir acusado, podemos fazer isto dizendo, olha, eu tenho experimentado isto, eu tenho experimentado aquilo, e eu sinto que, em vez de dizer tu estás a fazer isto, estás a fazer aquilo, não é? Portanto, basta esta diferença de linguagem para nos ajudar a colocar na perspectiva certa. Não podemos, em meu entender, penso que e do Miguel, não devemos evitar tocar nas feridas porque elas avolumam-se avolumam-se e privam-nos de viver um amor muito mais completo e muito mais verdadeiro, não é? Porque é para lá que caminha o amor, é para a verdade. E a verdade liberta-nos sempre, permite-nos viver já uma antecipação daquilo que será o face a face com Deus, não é? Uma das coisas que concluí também há uns anos é que, de facto, percebi o que é isso do sacramento. O outro tem sido a pessoa, o Miguel tem sido a pessoa que mais me tem ajudado a caminhar para Deus e que me tem apresentado Deus e revelado Deus. E temos que ter temos que ter isso em conta, não é? E que somos responsáveis um pelo outro. Pronto. Ok, muito obrigado. Vamos agora passar para a parte das perguntas. Sim? Não? Alguém? Simão, Zé. Simão, ok. É a segunda vez que tu tentas evitar a minha mão levantada, mas pronto. Olha, Simão. Olá, Dias. Tudo bem? Olá, Simão. Olá. Cortaste o cabelo. É verdade. Então, tenho aqui mais ou menos 2 perguntas. Uma delas diretamente para o tio Miguel e eu tenho sempre um bocado de medo de fazer esta pergunta porque pronto, pronto, eu não quero saber. O tio Miguel, não se calhar no seu caso, mas no geral, podia dizer que se calhar para os homens a palavra-chave é calar-se. Pronto, peço desculpa por fazer esta pergunta assim tão direta e se calhar devia perguntar quando a tia Carlota não estivesse, mas pronto. E outra que é hipoteticamente havendo uma crise e é daquelas que não se resolve logo no momento e que dura vários dias, que perdura e pronto, uma crise a sério, até que ponto é que o assunto deve ser discutido com o outro
até que ponto é que o assunto deve separar e pensar o próprio, ou discutir com outra pessoa e quem possa ela ser. Pronto, porque normalmente entre os casais é suposto falar-se tudo, mas não é suposto ter uma discussão do início ao fim, todas as coisas devem ser faladas entre os dois. Não, tem a ver espaço para raciocínio, falar com outros, digo eu, não sei. Pronto, era mais ou menos para perguntar estas duas coisas. Não sei se fui claro, se... Eu não sei se em relação... Eu vou dizer do que percebi da pergunta e depois tu dirás se a resposta satisfaz ou não. Em relação ao calar, eu acho... Eu e a Carlota temos uma crise crónica. É que a Carlota gosta de mandar e eu não gosto de obedecer. Por isso há aqui um problema que não tem solução. E, portanto, a gente tem que viver com isto. E ela já percebeu que eu não gosto de obedecer e eu também já percebi que eu gosto de mandar. Exatamente. Eu acho que o calar, uma coisa é calar no quente. Eu fui percebendo isso. Não vale... com a tensão interior, não, eu calmo, de facto. Calmo porque eu já com o tempo fui percebendo que se estou tenso interiormente e se falo tenso, eu não quero resolver nada. Eu quero é disparar, eu quero é magoar, eu quero é levar a minha à frente. É o mau espírito que está a comandar, e é o mau espírito, e o mau espírito nunca vai levar a bem nenhum. Portanto, às vezes, deixo passar 1, 2 dias... E, curiosamente, acontece muitas vezes, eu acho que é uma vantagem, que eu não consigo disfarçar na cara que alguma coisa não está bem. E quase sempre nem sou eu que tenho que pôr o assunto, que a Carlota já percebeu pela minha cara que alguma coisa não está bem e é ela até que vem ao meu encontro, o que facilita muito. Em relação à questão de ajuda, eu acho que acho que há 2 patamares. Há coisas que são próprias do casamento e que são pessoais, não é? Mas como é que eu ia dizer? Tem mais a ver, eu falo, por exemplo, da questão de ter um orientador espiritual, ajuda muito, mais por aquela questão que falávamos há pouco, que é a minha relação, até que ponto a minha relação de Deus entre mim e a Carlota está saudável ou se está inquinada ou não. Porque muitas das vezes a rotina, o trabalho, a questão dos filhos, há uma tentação que é ir relaxando na oração, na vida espiritual, que, como dissemos há bocado, que nós já sabemos que é a chave para resolver problemas. Se nós, e essa questão, eu da minha vida espiritual, não sei se devia falar mais com a Carlota, mas de facto cuido-a mais com o meu orientador espiritual, não é? Porque... O Miguel, quando disse aqui nada, é não ter o verdadeiro objetivo em mira, é isso? Não, se eu não estou bem com Deus, okay. A relação com a Carlota pode não estar mal, pode não haver nenhuma crise, mas ela não está a ser vivida plenamente. Não sei se e essa é que é a verdadeira, é uma verdadeira crise pessoal que eu tenho, não é? Porque não estou, se calhar é uma crise que até passa ao lado da Carlota, mas até posso estar muito bem com ela. Mas é uma crise calada, é uma crise, mas é uma crise real. Porque já não estou a viver o casamento plenamente. O casamento, para ser vivido plenamente, tem de ser de facto a 3, como a Carlota dizia há bocado. Se a minha relação com Deus não está bem, eu estou casado na mesma, até pode não haver irritação, pode não haver discussão, mas há uma crise. E essa crise tem que ser tratada com quem sabe das crises espirituais, que são normalmente os sacerdotes, não é? Não sei se respondi minimamente à questão, mas senão... Sim, mas eu também estava a perguntar mais, ou seja, quando há aqui uma diferença de pontos de vista, por exemplo, ou
que se devia fazer mais disto ou daquilo. Isto aqui também é para a tia Carlota, não é só especificamente para o Miguel. Até que ponto é que todos os patamares do ponto de vista de cada um devem ser discutidos um com o outro, ou se a certo ponto também não é tão importante, porque não vai ser tão facilmente discutível um com o outro e tem de ser também o próprio a pensar ou discutir com um amigo ou assim para dar o seu um ponto de vista diferente. Pronto, ou seja, não sei se estou a conseguir fazer-me entender. Ou seja, se nas discussões todos os pontos de vista devem ser sempre discutidos um com o outro. Não sei se... E todos os patamares da discussão. Sim. Ou se pode saltar esses patamares pensando nós sobre isso ou falando com outra pessoa. Há questões em que nós não estamos de acordo, mas isso não mas isso, há questões em que nós não estamos de acordo e isso não oferece um motivo de crise, não é? Não sei se é isso que queres dizer, quer dizer, quando há uma situação de crise, eu acho que sim, que todas as questões devem ser ponderadas e se elas são importantes para a crise, nós temos que perceber porque é que essa crise está a acontecer, não é? Temos que perceber quais são as suas raízes e essas questões têm que ser tratadas, não é? Têm que ser conversadas, digamos assim. Não sei se também perguntavas se devíamos pedir ajuda a outra pessoa, pois quando nós ainda estamos capazes de dialogar, isso nunca deixámos de estar, eu nunca pus essa possibilidade quer dizer, de ir pedir ajuda a outra pessoa, mas percebo perfeitamente que quando, acho que é um gesto de coragem e de vontade e de amor, pedir ajuda quando não se consegue resolver. É um grande gesto de coragem, pedir ajuda a outra pessoa. Mas cuidado, é um gesto, pode ser, mas pode ser perigoso, não é? É uma pessoa a quem nós reconhecemos autoridade, não, competência. o problema é? Só pode ser perigoso neste sentido. Imaginemos que a Carlota resolve pedir ajuda porque imagine, eu posso achar que é um estranho que está a entrar na nossa questão, percebes? Por isso é que eu percebo que sim, mas eu a pedir ajuda, eu acho que é perfeitamente legítimo que se peça ajuda. Pensava eu que eram os dois pedir ajuda. Os dois. Quando já não conseguem, não é? Eu estava a interpretar isto desta forma, pedir ajuda a uma espécie de um árbitro, não sei. Quer dizer, pedir ajuda a uma pessoa de fora que tenha experiência em acompanhar casais, e sim, acho que se deve fazer. E quando se tem a experiência do sacramento da confissão, não é? Regular, estas questões vão ao confessionário, naturalmente, e as pessoas que estão no confessionário a ouvir-nos ouvem muitas pessoas e, portanto, têm muita experiência e também nos podem ajudar, não é? Eu nunca mais me esqueço, deixem-me só dizer uma piadinha, há muitos anos, em Braga, confessei-me nos congregados e o senhor disse qualquer coisa do Miguel, deve-me ter feito uma queixa qualquer, ele disse, minha filha, a senhora casou-se para fazer o seu marido feliz. Disse-me ele, portanto nem sequer ouviu um lamento, não é? Pronto, isto foi só uma piada, mas que aconteceu comigo, não é? O confessionário às vezes pode ser uma boa ajuda, não é? Para quando se tem esse hábito e essa experiência, o sacramento da confissão também ajuda, muitas vezes. O Miguel dizia que às vezes parece que não fala muito a sua vida espiritual comigo, mas quando ele se foi confessar eu noto logo, e ele até costuma falar depois. Ok, muito obrigado. Parece que o teu Miguel também já foi pegando aqui o bom humor à tia, também, aos bocadinhos. É assim, nós agora recebemos muitas perguntas e algumas delas vamos ter que deixar para que os convidados possam responder. No entanto, eu noto que há aqui um fio bastante comum que penso que vale a pena referir. Então, vou ler aqui algumas perguntas que são todas mais ou menos sobre o mesmo tema e depois vocês podem falar um pouco sinteticamente sobre isto para encerrar. E quantos minutos temos para acabar? Assim, são 5 minutos, mais ou menos. Pronto. Então, as questões são estas. E aqueles que escreveram depois, os que não forem respondidos hoje, pedimos a paciência para que esperem pela resposta mais tarde. Então, vou ler ipsis verbis. Consideram importante numa relação séria entre namorados para haver uma perspectiva de casamento... Consideram importante numa relação séria entre namorados para haver uma perspectiva de casamento que ambos sejam cristãos? Se apenas uma das pessoas o for, será possível a estabilidade e a construção saudável de uma família? Depois, acham que um namoro que não seja um namoro cristão pode dar origem a um bom casamento?
E ainda mais outra, como encarar uma crise provocada pelas diferentes formas de viver a fé. Isto quando os dois têm percursos de fé muito diferentes e estão em níveis, entre aspas, diferentes da sua vida espiritual. Como podem ver, estas perguntas todas vão tocar ao mesmo assunto e, portanto, tempinho, tem 10 segundos para processar a informação toda e debitar. Não é? Se já tens alguma coisa. Eu acho que ou um ser cristão ou não ser. Eu acho que o mandamento de Cristo foi ele que o deu, mas deu para toda a gente. Portanto, o facto de tu imaginar se a Carlota não fosse cristã, ou não fosse praticante, ou fosse uma pessoa completamente indiferente a esta questão, eu olhava para a minha vocação e para a Carlota como estando a seguir a vontade de Deus, na mesma, mas ia com essa disposição lá está, de morrer para isso. Eu posso contar aqui as minhas filhas e as minhas sobrinhas gostam muito de saber, ficam todas contentes quando conto esta história. Eu, quando conhecia a Carlota, pensava que ela namorava, e uma vez ao meu melhor amigo também já estava com uns copos, a verdade também é essa. Mas foi aí que uma vez confessei-lhe que eu iria morrer sem casar com o amor da minha vida, que era a Carlota, porque eu pensava que ela já namorava e que, com certeza, uma rapariga desta. Mas estava disposto, eu ia ser um infeliz toda a vida, um jovenzinho, não é? Com os copos não identificar assim. E então, mas isto acho piada, porque acho que se pode aplicar a a relação de amor, de facto. Estou-me a lembrar muito da mãe de Santo Agostinho, não é? Quando vivia aquela relação de amor ao filho, que depois transformou o filho. E eu acredito sinceramente que, se não for nesta vida, vai ser na outra, que se nós de alguma maneira nos imolarmos com o nosso Senhor pelo outro, não só acredito que a conversão se dá mais tarde ou mais cedo, o outro também fará um caminho, porque é impossível que o outro fique indiferente a uma atitude de uma pessoa que está nesta atitude de morrer para ressuscitar no outro. Isto no caso de um deles ser cristão. O caso de nenhum deles ser cristão, portanto, e que nem tem esta noção desta chave do amor, que é morrer pelo outro, não sei, não consigo imaginar muito bem como é que seja, mas não consigo imaginar, não sei. Bem, era o que eu também ia dizer, pego pelo fim, não consigo imaginar, porque também não me concebo assim numa experiência dessas, não é? E nunca experimentei isso, mas compreendo perfeitamente isto que dizia o Miguel. Recomendo um livro que conta histórias de casais, o livro chama-se Esposos e Santos, não é, Miguel? Histórias assim muito diferentes de casais, alguns deles foram beatificados e nem sempre os dois eram cristãos também, não é? Mas sobretudo acredito que, havendo fé da parte de um, de facto, pois a doação pode ser sempre, se ela for vivida neste espírito, pode ser sempre gratificante. E o amor pode crescer, não é? E pode dar frutos ainda a compensar a ambos. Se não for nenhum deles cristão, mas se os dois casam realmente por amor, o amor faz milagres, quer dizer, e o amor que, no fundo, eles estão, se viverem o amor como ele é, dando-se pelo outro, isso abre certamente os seus corações à graça de Deus, não é? Embora não haja ali mesmo não havendo um casamento cristão, quer dizer, terão muito mais dificuldade, acho eu, não sei. Pode haver mais perguntas. Diz? Pode haver mais pois, não, acho que não há mais, não é? Eram todas assim. Há mais, mas o tempo já começa a esticar e portanto, nós enviamos as perguntas e depois vocês podem responder
ou por escrito, ou por vídeo, como acharem que é mais favorável. Mandamos para onde? Enviam para a organização e depois nós tratamos de pôr na página do Facebook e no Instagram. Nesse caso, então, sim? Já uma coisa? Perdão. Estava a perguntar se enviávamos para a Sofia. É? Sim, pode ser, sim. Depois, então, sendo assim, muito obrigado mais uma vez pelo vosso tempo. Vamos voltar a recordar, porque é sempre importante recordar que o nosso trabalho vai muito para além das palestras. Nós temos muitas sugestões, não só na página do Instagram, como também no Facebook, e temos os links para entrarem no grupo do Telegram e do WhatsApp, para poderem estar a par do programa que vai sendo feito, dos módulos que vão sendo preparados, e, portanto, pedimos que também, não só que estejam atentos ao trabalho que fazemos, como também que ajudem a divulgar, para que estes momentos familiares possam também ser gozados por outras pessoas, gozados, apreciados. Acho que eu usei a palavra mal agora. E, sendo assim, está tudo avisado. Vemos daqui a 15 dias. Muito obrigado mais uma vez aos nossos palestrantes. É que agradecemos. Nós esquecemos de agradecer, desculpem, porque isto obriga-nos sempre a conversar. Obrigada. Prazer é nosso. Ok. Obrigada. Até breve, então. Obrigada. Obrigada. Adeus. Lado a lado, lado a lado.